Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Barão, do Instituto Federal de São Paulo, Campo Suzano, e lá a gente tem o LIB, o Laboratório Integrado de Biologia, que vai tentar conversar um pouquinho aí com vocês sobre os vírus, sobre o que está acontecendo aí um pouco no mundo. Nesse primeiro momento, a gente vai ter uma aula mais pura ali de biologia, tá? Para entender quem são esses indivíduos que nós vamos chamar de vírus. Quem são eles, como eles são formados, como que eles atuam, a relação deles com os outros seres. Tá? É uma aula básica, não vou ficar aprofundando muito, até porque não sou um especialista da área, mas a gente vai trabalhar o mínimo aqui para você entender o que está acontecendo no mundo, para você entender as notícias, para você se blindar de algumas fake news. Então, são aí umas 3 aulinhas que a gente vai conversar sobre isso. Tudo bem? Já adianto, qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixa no comentário, que aí a gente pode responder no próprio comentário, ou depois, quem sabe, fazer um vídeo compilando as dúvidas de vocês, tá? E sugestões para uma próxima aula, alguma próxima atividade que vocês queiram, né? Esse acho que é o momento em que nós vivemos, vale muito atender o que vocês necessitarem e o que eu puder ajudar, tá? Então, a primeira coisa interessante, todos os vírus são acelulares, ou seja, eles não têm células. Quando vocês começam o estudo lá da biologia, a gente sempre fala que todo ser vivo é formado por célula. Então, o vírus é vivo ou não é? Bom, aí é uma questão que a gente não tem uma resposta muito clara. E vamos convir, não vai importar muito para o que a gente precisa aqui na aula. Deixa você filosofar e chegar na sua própria resposta. Mas por que os vírus não são um ser vivo como os outros? Um dos principais motivos é que eles não apresentam metabolismo próprio. Metabolismo é o conjunto das reações químicas que acontecem nas células. Ora, um vírus fora de uma célula, ele é tão ativo quanto esse mouse. Ele é inerte, ele não faz nada. Ele não tem metabolismo, ele não se replica, ele não vai ter respiração, fotossíntese, fermentação, mitose, meiose, tudo aquilo que vocês aprendem. Nada, ele é inerte. Ele só vai apresentar algum tipo, tá, de característica que vai se assemelhar ali a um ser vivo, tá? Desculpa, pessoal, só para confirmar se estava gravando. Quando ele parasita uma célula, ele é um parasita intracelular obrigatório. Ou seja, para ele se reproduzir, para ele se multiplicar, para ele produzir as suas enzimas, para ele produzir o seu material genético, ele precisa de uma célula hospedeira. Então, todos os vírus são parasitas obrigatórios. Não se esqueçam disso. Parasita de quê? De animal, como no nosso caso aqui, com o coronavírus. É um parasita de fungos, é um parasita de plantas, é parasita de protozoário e é parasita de bactérias, tá? Agora, uma coisa interessante. Do ponto de vista biológico, bioquímico, o vírus é mais simples do que uma célula, tá? Normalmente as coisas mais simples são as primeiras que foram aparecendo na escala evolutiva, mas no caso dos vírus não. Por quê? Não tem como, então vamos pegar uma outra comparação, não tem como existir um software para um hardware que não existe. Vamos lá, então por exemplo, um aluno meu vem e fala assim: professor, inventei um aplicativo top, nossa, esse aplicativo você consegue identificar quem tem coronavírus ou não em 3 segundos. Eu falei, caramba, que legal, funciona como? Não, é que o hardware ainda não existe. Então, não tem como você inventar um aplicativo sem o hardware, né? Então, a célula seria o hardware e o vírus seria o software. Então, eles surgiram depois na escala evolutiva, depois dos seres vivos, né? Depois das células. Tudo bem? Bom, então vamos ter uma noção da escala
dos vírus? Aqui a gente teria uma hemácia, tá? Uma hemácia, celulinha do seu sangue, que transporta oxigênio, tá? Comparativamente, uma bactéria, a E. coli, né? Uma bactéria até relativamente grande, está aqui do lado. Bem menor do que a nossa hemácia, bem menor, né? Isso porque a hemácia é uma célula pequena, tá, gente? Agora, olha comparativamente a bactéria com os vírus. Olha só aqui, ó. Então você tem vírus que são minúsculos comparativamente com uma bactéria. Olha o tamaninho do vírus aqui, ó. Comparativamente com a bactéria, tá? E a bactéria com as nossas células. Então, começa aí, aquelas fake news que o vírus é grande. Já está claro que não, né? Porque a célula do sangue você só vê no microscópio. A bactéria, a gente, no microscópio de luz, a gente vê um ponto. O vírus, evidentemente, é uma estrutura muito menor. Beleza? Então, quero que isso fique bem claro, uma escala para vocês. Os vírus são tão pequenos que o significado de vírus seria veneno, porque acreditavam que era uma substância que infectava, não poderia ser uma célula, como não é mesmo, tá? Mas vamos lá, vamos continuando aqui. Nós temos dois tipos básicos de vírus, tá? O vírus que está nu, que a gente vai chamar de vírus nu, e os vírus envelopados. Que isso? A estrutura básica de um vírus é um capsídeo viral e o material genético lá dentro. Tudo bem? Tá aqui o capsídeo viral e o material genético lá dentro. Alguns vírus são só assim. Outros têm um envoltório, normalmente membranoso, que vai se chamar de envelope do vírus. Então, são os vírus envelopados. Só pela imagem aqui, você já sabe quem é o tal do coronavírus, né? É um vírus envelopado. Beleza, pessoal? Então, um novo exemplo aqui, ó. Um vírus envelopado e um vírus sem envelope, tá? Um capsídeo, um material genético, tá? A gente já vai comentar do material genético daqui a pouco, certo? Então, mais uma vez, para a gente deixar claro, o envelope viral, aqui é uma membrana e lá dentro o material genético envolto por um capsídeo, tá? Essa estrutura completa a gente vai chamar de vírion, tá? Mas vamos simplificar, vamos deixar tudo como vírus para não complicar mais, né? Então, vamos lá. Alguns tipos de capsídeos, olha que interessante. Então, alguns capsídeos, como o do adenovírus, ele é um capsídeo todo simétrico aqui assim, ó, tá? Esse aqui, que é o causador do mosaico do fungo, foi um dos primeiros vírus a ser efetivamente estudado. Ele é todo helicoidal. E tem esse carinha que a pouco mais para frente eu vou mostrar para vocês, tá? Então, essas imagens que a gente tem aqui, pessoal, nossa, feita no microscópio, professor, como é que eu vou ver isso? A gente vê isso em aula? Não, gente. Às vezes a gente vê em filmes ali, o cara vai lá, coloca a cara e enxerga isso. Isso aqui é microscopia eletrônica. São elétrons passando. Você tem que preparar o material. Isso aqui é uma fotografia que a gente chama de eletromicrografia e é difícil, um equipamento bem caro, né? As universidades usam isso para pesquisa, né? A gente não aprende isso em aula, nem numa pós-graduação a manusear, são poucas as pessoas que manuseiam, então não vai cair também em notícia, em filme, em youtuber mostrando o vírus, mostrando que dá para ver, tá? E a gente, a partir dessas imagens, a gente cria esses modelos aqui que eu vou mostrar para você. Então, aquele vírus simétrico bonitinho, tá? A gente vai chamar de um vírus dicosaédrico.
Olha que bonitinho ele, tá? O capsídeo e o material genético dele lá dentro, tá? Um vírus nu. Olha um outro tipo de vírus nu. A gente vai chamar de helicoidal. Ele vai formando uma hélice assim, ó, um tubinho, tá? Capsídeo e o material genético lá dentro. Olha como é que é a imagem da eletromicrografia e o modelo, né? Isso aqui é o vírus do Ebola, por exemplo. É uma das viroses que preocupou bastante o mundo, possível surto aí, mas que foi controlado. Hoje em dia são bem menos casos, mas tá aqui um exemplo para vocês, tá? E esse cara é um cara diferente. Esse aqui são chamados vírus complexos. Normalmente, quando a gente representa um vírus, antes do corona, essa era a imagem mais clássica que a gente tinha. Esse é um vírus típico que a gente chama de bacteriófago. Ele infecta bactérias. Aqui está o capsídeo, aqui está o material genético, e aí ele tem uma estrutura para inocular um material genético na bactéria, né? Então tem uma bainha, aí ele tem essas garrinhas aqui que a gente vai chamar de fibras da cauda, um pino, e ele injeta o material genético dentro da célula, como se fosse ali uma injeçãozinha mesmo. Um vírus bem diferente, mas a gente conversa um pouco mais para frente lá deles, beleza? E aí a gente tem os vírus que são envelopados. Tem o capsídeo, material genético, e ele está num envelope, tá? Normalmente esse envelope é uma bicamada lipídica, igual a da célula hospedeira, que ele aproveita inclusive isso, e ele tem proteínas nesse envelope para reconhecer outras células hospedeiras e infectar. Então, vamos dar uma olhada aqui. Olha um envelope viral. Essa aqui, para quem lembra das aulinhas, parece a estrutura da bicamada, tá? Olha lá. E ele tem algumas proteínas expressas lá para fora que vai reconhecer outra célula, né? Perdão, ele não é uma célula, reconhecer uma célula e infectar. Mas isso a gente vai falar na próxima aulinha. Outro exemplo, olha só a diferença. Aqui dentro o capsídeo, tá? Ele é aquele capsídeo icosaédrico. Aqui ele é helicoidal. Olha que interessante, tá? Só para vocês conhecerem um pouquinho a diversidade. E aí, esses vírus que tem esse envelope, eles têm esses receptores, tá? E tem duas coisas interessantes. Você tem o ligante que o vírus vai ter e o receptor que ele encaixa certinho. E daí a gente vai chamar a classe de alguns vírus por conta disso. O pessoal deve lembrar do H1N1. H1 é o ligante do vírus, que está no vírus. O N1 é o receptor lá do epitélio respiratório do indivíduo. Então, vários gripes da influenza, a gente vai H1N1, H1N5, que vocês ouvem falar por aí. É por conta disso. Você tem o receptor, que está aqui, ó, expresso, tá? Olha lá, um aqui, outro tipo aqui. E ele tem o que encaixa certinho na célula hospedeira, tá? Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Beleza, pessoal? E aí, só a título de comparação de como um vírus é bem mais simples, e que ser simples não significa que não vai ter uma grande complexidade, porque ele é simples quando a gente olha ele na bioquímica, mas nessa simplicidade dele, ele vai infectar uma célula, se reproduzir, conseguir se espalhar e chegar no mundo todo, né? Então, só a título de curiosidade, né? Nós temos aproximadamente 25 mil genes, né? Após o sequenciamento do genoma humano, finalizou aí na década passada, a gente chegou a esse número. Uma bactéria, por exemplo, a E. coli, tem em torno de 4 mil genes. Agora, olha só, o vírus do HIV
tem 10 genes. É muito menos do que uma bactéria, muito menos. Bactérias são unicelulares, certo? São procariontes. Olha aqui, ó. Então a gente vai entender agora, nas próximas aulas, como que esses poucos genes vão conseguir trabalhar e vão conseguir fazer os vírus se reproduzirem, se espalharem pelo mundo todo aí. Então, na próxima aula a gente vai conversar um pouquinho sobre dessa estrutura, o material genético dele, tá? E como é que ele consegue estar por aí se espalhando, o ciclo de vida de um vírus, bem interessante. De novo, pessoal, tá com dúvida, deixa aí no comentário que a gente tenta responder ou fazer um vídeo, como eu disse, e manda sugestão, coisas que vocês queiram estar ouvindo. Eu acho que nesse momento vale a pena a gente dar uma freada naquele conteúdo que nós estávamos trabalhando ali em sala de aula, para poder esclarecer, né? Eu não sou da área da saúde, nem o professor Jairo, então a gente não pode estar ali atuando, ajudando, e o que a gente pode ajudar é isso, né? Com o que a gente sabe, que é ensinar, conscientizar e aprender com vocês. Então, próxima aula a gente continua. Até mais!